Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto irmão e irmã que nos acompanha nesta manhã, rezando conosco através do programa Oração da Manhã. Deus abençoe seu dia, sua semana. Todas as nossas atividades desta semana sejam realizadas com grande amor e dedicação. Quero lembrar a você que logo mais às 21 horas, no canal do YouTube, com meu nome, nós teremos a Eclésia Santa, uma catequese que a gente faz e ao final rezamos juntos, recitando a oração litúrgica das completas. De terça a domingo às 20 horas, a oração da noite acontece somente com a oração das completas, pouco mais de 10 minutos. Agradeço a você que participa conosco. Não esqueça, ao final do nosso programa, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, de deixar um like positivo e uma palavra qualquer para nos ajudar no incentivo do engajamento do nosso programa. Posto isso, iniciemos com este olhar espiritual para a Quaresma que estamos vivendo. E a caminhada que nós estamos nela desde a quarta-feira de cinzas continua e hoje somos convidados a olhar para algo muito concreto, a forma como enxergamos as pessoas. E o tema de hoje é este: misericórdia no olhar. Vamos refletir sobre como nós enxergamos o próximo. Quero abraçar também as crianças que sempre acompanham o nosso programa. Em vários lugares que a gente vai, a gente encontra crianças que agradecem pelo programa Oração da Manhã. Muitas vezes julgamos rapidamente as pessoas, formamos opiniões sem conhecer a história do outro, olhamos com dureza, com impaciência, com comparação e sem perceber, o coração vai se tornando rígido. Esse é um problema que nós precisamos combater dentro de nós, a rigidez no trato com as pessoas. É muito importante termos presente isso nesta manhã. Santo Agostinho dizia: vê no outro aquilo que Deus ainda pode realizar. Ele nos lembra que ninguém está pronto, todos estamos em caminho. Eu sei que muitos sofrem no matrimônio dificuldades enormes, mas a gente também escuta, além das separações, que às vezes chega a um ponto que não tem mais como sustentar o casamento, mas há também aqueles milagres. Pessoas que, mesmo na dificuldade no casamento, viu no outro uma capacidade de qualidades e apostou nisso e deu certo. São João Crisóstomo ensinava: nada nos aproxima mais de Deus do que a misericórdia. Então a misericórdia ela começa quando? No olhar. Antes das palavras, antes dos gestos, existe uma atitude interior em nós que ela advém por meio do olhar. Nós olhamos, enxergamos e formatamos às vezes o juízo, o julgamento. Eu sei que são virtudes não tão fáceis de serem alcançadas, mas nem eu nem você podemos nos fechar a tal ponto da gente não ter a consciência de dispormos esta capacidade de enxergar o outro a partir de um olhar diferente, de um olhar marcado pela graça, pela misericórdia divina.
Eu mesmo já tive muitas impressões ruins de pessoas no primeiro olhar e depois percebi que elas não eram nada disso. Portanto, a gente precisa muita cautela quando olhamos para as pessoas e efetivamos um julgamento. Precisamos ter muito cuidado, porque nem sempre os olhos alcançam a realidade objetiva da vida das pessoas. Quantas famílias seriam diferentes se o olhar fosse mais paciente, mais caridoso, mais generoso, um olhar mais carregado de misericórdias? Quantas comunidades seriam mais fraternas se o julgamento fosse substituído pela compreensão? A gente não compreende e por isso julga, e o julgamento faz um tremendo mal espiritual para nós. São pontos de meditação para nós nesta quaresma que nos ajudam nesse caminho do melhoramento da nossa realidade pessoal. Ninguém pode dizer, eu não tenho mais o que melhorar, eu já estou pronto. Ninguém está pronto. Todos nós precisamos ter esta consciência que somos um projeto inacabado. Deus vai nos trabalhar até no momento da nossa morte. Porque a quaresma, ela é importante nesse processo, pois nos chama e nos lembra a necessidade de converter também o nosso olhar, nossa maneira de ver, não para negar a verdade, mas para enxergar com o coração de Cristo, não com o coração carnal que condena, que tem preconceito contra as pessoas. Veja o quanto isso é importante para nós que somos membros da igreja, para nós que queremos, no final da vida, obter a morte santa. É preciso ter esta bonita consciência de que somos um projeto aberto à graça de Deus que vai nos moldando, nos talhando, nos reedificando conforme a vontade de Deus, nos livrando de nós mesmos, das nossas misérias, das nossas contaminações com o pecado original. Santa Faustina, santa polonesa do século XX, escreveu que Jesus lhe ensinou a olhar cada pessoa com compaixão, porque todos carregam batalhas invisíveis. E é verdade isso, a gente vai aprendendo essa realidade. Você olha para as pessoas, escuta às vezes as pessoas com tanta arrogância, com tanta brutalidade, mas nós não podemos cultivar um olhar de julgamento, de condenação. É preciso a paciência, é preciso a esperança, porque as pessoas carregam batalhas difíceis, dolorosas, e não é julgando, condenando, que nós vamos alcançar para estas pessoas a bondade divina. Creio que nós podemos aprender muito com isso aqui e trazer isso de forma muito prática para a nossa vida, para a nossa existência católica. Talvez alguém tenha ferido você, talvez alguém tenha decepcionado você. O olhar misericordioso não ignora a dor, mas escolhe não endurecer o coração. Você olha para aquela pessoa e lembra do mal que ela fez para ti. Mas o seu olhar não pode despertar no coração o ódio, a vingança, mas deve despertar a misericórdia. E não endurecer o coração, porque o coração duro torna-se um obstáculo que impede a penetração da graça para nos curar. Hoje, eu te peço, suplique a Deus a graça de ver como Ele vê, de enxergar as pessoas como Deus enxerga. Um olhar que acolhe, que compreende, que abre caminhos de amor, caminhos de paciência, caminhos de boa compreensão. Que Deus nos ajude
instantemente a viver essa dimensão de cura do nosso olhar, para que nós possamos enxergar não com os nossos óculos, mas com os óculos do Senhor Jesus. Amém. O Santo Evangelho da missa de hoje é de Lucas 6, 36 a 38. E Jesus nos diz: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Depois ele acrescenta palavras muito claras: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E ainda continua: perdoai e sereis perdoados. Quanto ensinamento bonito o Evangelho de hoje nos traz. Exatamente o Evangelho quer que a gente viva geralmente o contrário que a gente quer viver. Porque dentro de nós há aquela facilidade para condenar, para destruir o outro, para desejar o mal para o outro. Se nós não tivermos um cuidado, volta e meia você está com isso no coração. Isso não é bom, isso não ajuda. E todos nós caímos nesses pecados, infelizmente. Perdoai e sereis perdoados. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Porque geralmente é a medida que a gente tem que vai nos definir diante de Cristo no julgamento final, na hora da nossa morte, ou no juízo particular, aquilo que a gente foi. O Senhor aqui neste Evangelho nos revela que aquilo que oferecemos aos outros volta para nós. Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Essa lógica aqui tem muito sentido. O que eu desejo, o que eu projeto para as pessoas, isso acaba voltando para mim. Se eu condeno, eu também serei condenado. Se eu julgo, eu também serei julgado. Se eu amo, eu também vou ser amado. Se eu perdoo, eu também vou ser perdoado. Se eu tenho um coração que exercita a humildade em relação aos outros, também receberei humildade. Então, meu dileto e amado irmão e irmã que me acompanha, o Evangelho de hoje é um convite a purificar o olhar e o coração. Vamos deixar que isso ocorra em nós de maneira profunda e ordinária, porque Deus quer de nós, cada dia, a cada momento, uma fortaleza a mais dentro da gente. Que essa força encha-nos com seu amor, com a sua bondade, para que nada possa obscurecer em nós o caminho da boa misericórdia que deve existir dentro do nosso coração. Assim seja. Isso não é fácil, mas com a graça de Deus é possível realizar sim. Convido a terminar o nosso momento de oração rezando em espírito. Eu rezo aqui, você acompanha no coração, com a sua alma. Senhor Jesus, cura o nosso olhar. Livra-nos do julgamento apressado e ensina-nos a viver a misericórdia. Dá-nos um coração semelhante ao teu, capaz de perdoar, compreender e acolher. Que nossa caminhada quaresmal, Senhor, nos torne mais humanos e mais próximos do teu amor. Que a nossa alma, neste caminho de santidade, possa crescer neste olhar sábio a partir do coração e possamos dizer sempre com São Padre Pio: fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Senhora da Boa Morte,
venha sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada segunda-feira para você e os seus. Estamos juntos no coração de Cristo. Amém.